Graças a Deus, amém, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Amém. Eu estou muito empolgado e animado para esse culto. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi: a expectativa ela define exatamente como Deus ele se revela para você, amém? E quais serão os resultados que você terá nele. Amém, gente? Amém. Graças a Deus, uma boa noite a todos, graça e paz a todos vocês. Mais uma vez quero agradecer, Pastor Vitor, Lilian, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por ter me dado o privilégio de poder ficar perto de vocês nesses dias. Eu tenho tido dias maravilhosos, não sei se eles estão tendo no mesmo nível, até porque vocês sabem por quê, né? Os mais fortes aí entenderam, né, que vieram no domingo, mas eu vou revelar a todos aqueles que não vieram, que eles estão no período de aniversário de casamento e eu fiquei hospedado na casa deles. Então vocês imaginam como eu estou me sentindo, gente. Amém? Agora eu não queria estar na pele deles, né? Imagina o que eles estão sentindo. Amém, gente? Mas graças a Deus, ele já está louvando a Deus e ela também, porque amanhã eu estou indo embora. E eles estão contando os minutos, né? Eles não veem a hora de falar assim, vai lá para Campo Grande, lá para o Rio, lá e Deus abençoe sua vida. Tá vendo? É isso aí, gente. Homem de Deus não mente. Não é verdade? Mas muito obrigado mais uma vez. Eles são amigos do meu coração. Eu posso dizer isso de todo o meu coração, que a cada dia que se passa, eu tenho visto de fato o favor de Deus na vida desse casal, diante dessa igreja, diante de vocês. Amém? E é uma alegria para mim poder ver, sabe, essa igreja cumprindo o propósito de Deus, avançando, prosperando. E saiba de uma coisa, queridos, cada palavra que saia desse púlpito, independente de quem seja, agarre ela. Ela vai provocar um efeito na sua vida, amém? Abra comigo, por favor, vamos direto para a palavra. E nessa noite quero falar sobre crescendo na visão, na fé e no conhecimento. Eu vou repetir o tema. Crescendo na visão, na fé e no conhecimento. Amém? Eu gostaria que você já abrisse no livro de Hebreus, por favor, no capítulo 11. Nós vamos aqui falar no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Eu falei até com o pastor Vitor hoje à tarde. Eu disse para ele, olha, eu estou com 2 mensagens no meu coração para decidir. Eu vou orar para saber o que eu tenho que falar. E eu disse que uma delas não seria sobre o assunto que estaria envolvido fé. É claro que não tem como você desvincular nada da Bíblia que não tenha fé. Mas eu ia falar de um outro assunto mais pertinente a uma outra situação. Mas eu tive uma inclinação no Espírito aqui, eu vou ter que obedecer e vou obedecer com alegria. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de sorte ou de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de poder respirar sem ajuda de aparelhos. Obrigado, Deus amado, que nós podemos andar, nós podemos comer e não é por meio de sonda. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos enxergar, ouvir. Pai, nós podemos, ó Deus amado, viver, Senhor Deus, uma vida onde nós podemos desfrutar, Senhor Deus, de cada dia, Deus amado, da Tua bondade, do Teu favor e da Tua graça. Nós te agradecemos por essa noite, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, os nossos ouvidos, ó Deus, estarão abertos, Senhor Deus, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Graças te damos no nome de Jesus e quem crê, diga amém. É claro que quando nós olhamos para esses 3 versículos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é de que nós vamos falar de um assunto que muitas vezes pode trazer resultado no mundo físico. Mas nessa noite quero dividir com vocês uma coisa muito importante acerca deste assunto. E eu costumo dizer, e eu gostaria até que você gravasse isso, a fé é o que liga o mundo do tempo, do espaço e da matéria à eternidade. Eu vou repetir isso. A fé é o que liga
As coisas deste mundo, veja, é o que liga o mundo do tempo, do espaço e da matéria à eternidade. É claro que quando nós falamos de fé, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é saber que nós usamos a fé e muitas vezes as coisas elas se manifestam nesse mundo. Mas uma das coisas que eu quero frisar nessa noite e dividir com você é que quando nós olhamos para a fé, nós vamos entender de que ela é a ponte que liga as coisas do outro mundo para este mundo. Tudo que existe neste mundo não tem contato com o outro mundo, mas tudo que existe no outro mundo tem contato com este mundo. Eu vou repetir isso. Tudo que existe neste mundo não tem contato com outro mundo, mas tudo que está no outro mundo tem contato com este mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a olhar para a fé, você vai entender que, na verdade, quando nós andamos por ela, nós vamos perceber de que existe uma manifestação deste Espírito, que se chama o Espírito da fé. E o que ele pode fazer à medida que você começa a se conectar acerca da palavra de Deus? Você começa a perceber que tudo que se manifesta nesse mundo vem do outro mundo. Você não cria nada, você não leva nada deste mundo para o outro mundo. Mas tudo que você manifesta neste mundo é o que opera em você, que vem do outro mundo. Não sei se você lembra Jesus dizendo em Mateus 28:18, ele disse, é-me dado todo o poder ou toda a autoridade nos céus e na terra. Então, quando nós começamos a olhar para a fé, nós entendemos de que ela é o lugar onde vai ligar as manifestações daquilo que acontece no outro mundo para se manifestar nesse mundo. Por quê? Porque tudo que acontece neste mundo está sujeito ao tempo, ao espaço e à matéria. Você começa a sentir, você consegue ver, você começa a ter contato. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você precisa entender que a fé, ela não está separada do seu entendimento. E por que isso? Eu sei que muitas vezes quando nós vamos pensar sobre a fé, nós entendemos de que ela não é um sentimento, e isso está certo. Mas nós precisamos entender que a manifestação da fé não é pelo sentimento, mas todas as vezes que você começa a esboçar a sua fé, você não consegue separar aquilo que Deus está te sinalizando do seu entendimento. Quando você olha no versículo 3 aqui de Hebreus 11, você vai perceber de que a fé e o entendimento estão ligados, eles estão conectados. Por quê? Porque tudo que Deus ele vai falar pode começar no seu pensamento, mas não se manifesta lá. Eu vou repetir. Tudo que Deus ele vai falar com você, muitas vezes pode começar no seu pensamento, mas ele não se manifesta lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para o tempo, para o espaço e para a matéria, nós vamos perceber que todas as coisas, quando foram criadas ou manifestas, elas vieram através da fé que produziu a manifestação que leva você a compreender a vontade de Deus sobre as suas palavras. E sabe, queridos, quando nós começamos a olhar para a fé, nós precisamos entender de que, na verdade, tudo que está dentro do tempo, do espaço, da matéria, não compreende como as coisas acontecerão vindo à medida que você se manifesta perante a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 9, diz assim, mas está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu no coração do homem, são as coisas o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não acaba por aí. Versículo 10 diz assim, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala que ele nolas revelou pelo seu Espírito, é claro que quando nós lemos a palavra Espírito, nós entendemos sobre a manifestação de Deus, sim ou não? Até porque Deus se manifesta no teu espírito. Mas nós precisamos compreender que esse espírito que está sendo manifesto aqui, ou está sendo descrito pelo apóstolo Paulo, é o mesmo espírito que pode ligar você às coisas da eternidade. Mas a única forma de você compreender as coisas do tempo, do espaço e da matéria, que trabalha juntamente com as coisas dos céus, são aqueles que carregam o Espírito de Deus. Ninguém que seja natural consegue compreender como Deus vai se manifestar. Ninguém de uma forma natural ou de um pensamento natural consegue compreender como essas manifestações elas terão acesso às coisas naturais. Agora, entenda uma coisa. Quando você olha aqui no versículo 11, diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? É uma pergunta. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Versículo 12, mas nós, está falando comigo, está falando com você. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos foi dado gratuitamente.
O primeiro ponto é que, na verdade, quando você vê o apóstolo Paulo dizendo que ele nos deu as coisas gratuitamente, isso também está envolvido com as coisas que você tem acesso pela fé. A fé não é um lugar onde você vai usar para que você consiga ter da parte de Deus algo por merecimento. Muito pelo contrário, o que nos foi dado gratuitamente é tudo que já está disponível diante daquilo que Deus ele liberou na sua natureza. Mas a sua fé, ela pode, através desse Espírito, levar você a compreender e ter acesso às coisas que já aconteceram no mundo espiritual. Tudo que se manifesta no físico é derivado daquilo que se manifesta do Espírito. É por isso que Paulo está dizendo que ele nos deu o Espírito de Deus. Veja, nós lemos ali no versículo 9 que ninguém sabe as coisas do homem a não ser o Espírito do homem que nele está, perdão. Isso está no versículo 11. Mas ele diz assim, mas a Bíblia diz o seguinte, olha o que diz aqui: assim também ninguém sabe as coisas de Deus. Quem são esses que não sabem as coisas de Deus? Aqueles que não estão vivendo numa nova realidade e também não podem compreender a manifestação desse Espírito. Então, quando você olha aqui no versículo 12, a Bíblia diz que nós não recebemos esse mesmo Espírito do mundo. Por quê? Porque agora você não pertence ao mundo, mas você se move nele. As coisas naturais deste mundo, elas têm alguém que tem como compreender a vontade de Deus por meio das coisas que vêm do outro mundo. E essas coisas só podem acontecer por meio de alguém que carrega Deus. Não tem como Deus se revelar, se manifestar no mundo se não for por meio do teu Espírito. Mas esse Espírito do qual o apóstolo Paulo está dizendo é o Espírito do qual você carrega e mora em você. Então tudo que se refere à manifestação desse Espírito está falando de alguém que tem ponto de contato na terra para trazer de lá para acontecer aqui. Então veja, olha o que ele diz aqui no versículo 12 ainda: mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras do Espírito Santo que nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, quando você começa a entender de que na verdade Deus ele te chamou para você ligar as coisas dos céus na terra, a única forma disso acontecer é quando você começa a se mover por meio da sua fé. Sabe, eu fico pensando como as pessoas perdem a oportunidade de criarem coisas que ainda não existem. Eu fico pensando como os filhos de Deus muitas vezes deixam de viver uma vida próspera porque eles não exercem o papel de receber aquilo que Deus já deu. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua fé, por mais que ela tenha poder de criar as coisas, a principal manifestação dela é receber o que já foi criado. Eu vou repetir isso. A sua fé, ela não tem simplesmente o poder de criar as coisas, mas a maior influência que a sua fé tem é de receber as coisas que já foram criadas. Você precisa de fé porque você precisa entender que aquilo que se manifestou pela palavra pode ser invisível, mas pode se tornar real a partir do momento que você vira a chave da sua fé. A sua fé, ela vai fazer com que você consiga dar visibilidade no teu espírito. Por quê? Porque nem sempre a sua alma, ela terá condições de manifestar algo que ela não tem acesso, conhecimento. Por quê? Porque ela só vive em prol daquilo que ela sente, vê e toca, que são as coisas do tempo, do espaço e da matéria. Então o teu pensamento, ele tem um teto, ele tem um limite, mas quando você começa a operar na fé, aquilo que te limita, aquilo que muitas vezes não te dá condição e te dá teto até um certo limite, a sua fé, ela ambientaliza a sua visão a começar a se mover por coisas que provavelmente, naturalmente falando, você não está vendo. Sabe por quê? Porque quando você começa a operar nesse nível de fé, você começou a entender que aquilo que se move em você, neste mundo, sai de dentro de você, sai da sua confissão, sai da sua crença, sai da sua manifestação. E eu acho interessante o que Paulo está dizendo aqui, porque quando você olha aqui no versículo 15, ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele
ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor? Versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, a fé, ela leva você a uma percepção. E essa percepção começa a te colocar num nível de atuação que nem sempre suas condições têm como desenvolver isso. Mas uma vez que você começa a andar por esse espírito da fé, você aguça a sua forma de ver, você aguça a sua forma de confessar. Sabe por quê? Porque Deus começa a levar você a exigir do seu pensamento que ele comece a se acostumar com coisas que ele não está acostumado. A sua fé começa a levar você para um outro ambiente, sabe por quê? Porque esse ambiente da fé é o lugar onde Deus ele traz uma revelação que leva você a uma compreensão de coisas que Deus está fazendo, que Ele já fez e que Ele já revelou e se manifestou. Mas à medida que você começa a operar nesse espírito, você toma posse das coisas que você ainda não tem, você acessa aquilo que Deus já criou. Por quê? Porque tudo que foi criado foi para que o homem pudesse receber, para que o homem pudesse exercer domínio. Por quê? Porque a sua fé é o lugar onde Deus ele começa a levar você a começar a imprimir as coisas que já estão escritas. Sabe de uma coisa? Você não tem que mudar. Eu não mudo a minha fala para mudar o meu coração. Mas você muda o seu coração para você mudar a sua fala. Sabe por quê? Porque é no seu coração aonde as coisas começam a serem produzidas. Então você não muda a sua fala muitas vezes para mudar o seu coração. Você muda aquilo que está no seu coração. Porque quando o seu coração começa a se ambientalizar com a palavra, você provavelmente começará a mudar a sua fala. Sabe por quê? Porque à medida que você começa a andar através desse espírito da fé, você começa a compreender de que Deus, Ele não tem uma atuação sem que Ele se conecte com você. Veja, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 13. Paulo diz assim: portanto, nós temos esse mesmo espírito de fé. Pode olhar. Com esse mesmo espírito de fé. Olha o que ele diz. Tem uma tradução que diz assim: nós temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso eu falei, se cremos também, por isso falamos. Veja, Paulo não está desassociando você de Deus. Muito pelo contrário, Paulo está dizendo que existe uma ação eminente de você para Deus. Porque à medida que você começa a andar no ambiente da fé, Deus começa a ser conivente com aquilo que você revela, com aquilo que você se manifesta, com aquilo que você começa a trazer para este mundo. Sabe por quê? Porque à medida que você começa a crescer no ambiente da fé, a sua visão aumenta, o seu bolso aumenta, as coisas aumentam. Sabe por quê? Porque você não está mais acostumado a viver com as coisas que você está vendo dentro deste mundo. E sabe de uma coisa, queridos? Quando nós começamos a entender que a fé é a ponte que nos leva a compreender a existência desses dois mundos, você começa a perceber que a sua visão, ela deixa de ser natural e passa a ser espiritual. A sua confissão deixa de ser limitada para ser algo que te leva a compreender o aumento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha em João capítulo 1, versículo 1, você vai perceber, eu já disse isso ontem, que no princípio Deus criou o céu, na verdade assim, João 1, no princípio era ele o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, não é isso que diz? Agora veja, lá no versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, não é isso? Na versão atualizada diz, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Na NVI diz assim, de forma que aquilo que se vê não foi feito do que é visto. Na Almeida atualizada diz, entendemos que o universo foi formado pela palavra. Essa palavra universo, ela não vem de um termo do grego chamado cosmos. Não se refere a isso, sabe por quê? Porque no grego cosmos significa, essa palavra usada cosmos é para o mundo natural. E o que está se referindo sobre o verbo não é sobre as coisas naturais, embora ele tenha criado as coisas naturais. Quando você olha para essa palavra aqui, que o mundo foi formado pela palavra, ou seja, o universo, essa palavra vem do termo chamado aion, que significa a maneira com que o mundo veio existir naturalmente, mas a partir de algo espiritualmente que se manifestou lá.
Tudo que se manifesta aqui precisa passar pelo princípio da fé, que faz a sua visão e o seu conhecimento dar destino para as coisas que muitas vezes não tem solução. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo que se manifesta nesse mundo é algo que vai fazer com que a sua fé substitua a sua visão de limitação por um lugar onde a abastança entra. Você começa a trocar a forma de ver, você começa a trocar a forma de confessar, você começa a trocar a forma da sua perspectiva. Sabe por quê? Porque você transiciona o seu pensamento. Você começa a levar o seu pensamento a um lugar onde você começa a aguçar a sua forma de se posicionar sobre aquilo que está acontecendo. E esse é o problema de muitos cristãos, é que eles estão andando pela fé muitas vezes, mas pensando naturalmente no momento que as coisas acontecem contra eles. E sabe de uma coisa, queridos? Quando nós começamos a olhar para as coisas que estão no lugar do tempo, do espaço, da matéria, você começa a dar visibilidade para as coisas da sua mente chegar até um certo ponto. Mas quando você começa a olhar com os olhos da fé, você começa a perceber que a sua mentalidade ela não concordará com a ação que você está prestes a tomar em relação àquela situação. Mas sabe o que vai acontecer? Quando você começar a ter uma reação sobre aquela situação, a sua mente vai perder o controle de você. E aí a sua mente começará a concordar com aquilo que o teu espírito está mandando você fazer. Você sabia que fé pode ser vista? Quando você olha em Atos capítulo 14, só como referência, você vai olhar a Bíblia dizendo que Paulo estava pregando em Listra. E a Bíblia diz que quando Paulo olha para aquele coxo de nascença, a Bíblia diz que Paulo viu fé nele. Sabe qual que é o problema da situação? Se um homem consegue perceber que existe fé numa outra pessoa, a situação também consegue perceber se existe incredulidade em você. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 24, versículo 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Então, na verdade, quando você começa a olhar para a reação que a fé produz, ela não só atinge a forma com que você vai confessar, pensar e se locomover, mas ela atinge também a forma com que você vai encarar as coisas que estão aparecendo diante de você. Sabe por quê? Porque uma simples reação, por mais que seja positiva ou negativa, revela se você crê ou se você tem incredulidade. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você entende que a palavra de Deus ela começa a levar você a compreender que você precisa fixar os teus olhos naquilo que você está crendo. E uma vez que você fixa os seus olhos naquilo que você está crendo, você precisa começar a reparar que aquilo é o destino do qual você está criando situações que vai fazer com que você venha persuadir a sua falta de condições. E sabe de uma coisa, queridos? Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós entendemos claramente de que a fé, ela é o lugar onde você não só muda as circunstâncias, mas você muda comportamento. Sabe por quê? Porque circunstâncias, elas assistem o comportamento que você tem sobre elas. Você sabia que as circunstâncias, elas visam a forma como você se posiciona em relação a elas? Você sabia que as circunstâncias, muitas vezes, elas podem provar se você está crendo ou não? Eu não estou dizendo que Deus está usando circunstâncias, não é isso. Mas quando você olha lá em Marcos capítulo 4, vou dar um exemplo. Você começa a olhar do versículo 35 em diante, quando Jesus diz para os discípulos, atravessai para o outro lado. Jesus, ele libera uma palavra para aqueles discípulos, sim ou não? Olha lá, ele diz, vamos para o outro lado. E a Bíblia, eu vou trazer um resumo bem rápido aqui. E a Bíblia diz que quando os discípulos estavam no meio do seu percurso, a Bíblia diz que ventos começaram a agitar as águas, a ponto daquelas águas começarem a invadir o barco e os discípulos começarem a ter medo. Quando Jesus é acordado por eles, os discípulos dizem assim para ele, não importa que nós morramos. E aí, você sabe a história, Jesus ele repreende o vento e ele manda o mar se acalmar e ele faz duas perguntas para os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Pergunta número 1. Vocês não têm fé? Pergunta número 2.
No resumo de tudo isso, a Bíblia diz que aqueles discípulos olham para Jesus e dizem assim: quem é esse? Mas a Bíblia diz que eles olham atemorizados. Quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Deixa eu te dizer uma coisa: o medo no meio desse trajeto tem uma condição no grego que se chama phobel, que vem do termo apavorados. Phobel vem da palavra phobos, que significa apavorados no medo extremos, que vem de fobia das palavras dos dias de hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que você olha para a palavra de Deus e você vê algo não acontecendo na vida de um indivíduo, de um homem, de uma mulher de Deus, ou de um homem, de uma mulher qualquer que não tenha Deus, você vai perceber que o único trajeto de empecilho é a própria pessoa que produz o medo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te dar uma chave nessa noite. O diabo, ele se sente impotente quando ele sabe que você carrega Deus. Mas à medida que você não usufrui do poder de Deus, ele começa a emitir para você argumentos que fazem você se tornar o seu próprio inimigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fobia, ela é um estado de vulnerabilidade. E isso se manifesta do estado límbico, do sistema límbico de cada indivíduo. Todo mundo tem um sistema límbico, que é um sistema de defesa, que está dentro da psique, dentro dos pensamentos humanos, do sistema psicológico. E quando uma pessoa se sente num estado de vulnerabilidade, o sistema límbico ele se manifesta a ponto de levar a pessoa a recuar, a retroceder. Isso não é espiritual, é psicológico. Mas quem trabalha com o psicológico dessa pessoa no momento de vulnerabilidade? O medo. E a Bíblia diz que o medo é um espírito. Então quando você olha aqui para o trajeto dos discípulos, o que impediu deles entenderem que a fé dele tinha poder sobre os ventos e sobre os mares, não foi o diabo, foi o próprio medo. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes algumas coisas ainda não aconteceram, não é porque o diabo existe, é porque você criou medo sobre aquela situação. Então quando você começa a olhar aqui, a Bíblia diz que eles estavam num medo extremo, que vem da palavra apavorados, que vem de phobos, ou seja, eles criaram uma fobia. Quando alguém se encontra no estado de fobia, ela entra num ponto de desespero, que faz ela não encontrar solução. Deixa eu dizer uma coisa, não é o diabo que diz que você tem fé ou não. São as tuas emoções que entendem aquilo que alimenta elas, para dar manifestações e munições para o Espírito se manifestar. Por isso que o autor de Hebreus ele disse: pela fé nós entendemos. Você não separa o seu entendimento da fé, mas o teu entendimento, quando está se renovado com a palavra, a fé está pronta para se manifestar e dar munições para respostas. É por isso que muitas vezes nós repreendemos o diabo quando acontece uma situação, e muitas vezes nós devemos repreender o que está se manifestando dentro de nós. Então, na verdade, o combate que a fé te leva a perceber a sua visão e o seu conhecimento do crescimento é quando você embasa as tuas emoções sobre a palavra. É por isso que quando você olha aqui, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,16, a Bíblia diz assim: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova. Veja, a Bíblia diz que o nosso homem interior, ele se renova. Se alguma coisa não está acontecendo dentro de você, provavelmente você ainda não sabe que a sua arma, ela produz de dentro de você aquilo que você precisa. Então, quando você olha aqui no versículo 17, 2 Coríntios 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem. Essa palavra atentar, ela vem de um termo chamado no grego escopeu, que significa reparar. Colocar os teus olhos para ver detalhadamente. Quando você olha a Bíblia dizendo por meio do apóstolo Paulo, ele diz: olha, não atente para essas coisas, não repare nelas, não fixe os seus olhos ali. Por quê que Paulo está dizendo isso? Porque à medida que os teus olhos começam a se alimentar de coisas que não produzem resultados, a incredulidade vem. Porque entra pela sua visão e limita ela. Então suas emoções começam a ser corrompidas por aquilo que você está vendo.
o espaço e a matéria. Então, quando você se move pela fé, o tempo, o espaço e a matéria, que são coisas deste mundo, começam a ser comprimidas pelas coisas do outro mundo. Mas quem é que pode trazer as coisas do outro mundo para este mundo? Deus? Não, você. Porque agora o poder de Deus, a manifestação de Deus, ela está formada em você. A Bíblia diz em João capítulo 1 que a palavra ela se fez carne, no versículo 14 em diante, e ela habitou entre nós. Então, quando você começa a olhar para a palavra que antes era verbalizada, agora ela é manifesta. Sabe por quê? Porque antes Deus falava, agora Ele se manifesta. E a manifestação de Deus é o único lugar que você vai conseguir encontrar, é dentro de você. Porque à medida que você começa a se manifestar por dentro, você começa a conhecer Deus, como Ele se manifesta e aonde Ele vai tocar. Sabe por quê? Porque Ele é Espírito, mas à medida que você está naquele lugar, Ele pode não tocar, mas quando Ele usa alguém naquele lugar, aquela pessoa toca. Já era para você pelo menos ter dado um sorriso aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a olhar para a forma com que a fé ela se manifesta, você troca o trabalho de você ficar brigando com as coisas comuns e você começa a recebê-las no Espírito. E sabe qual que é o problema muitas vezes? É que nós estamos nos atentando muito mais com as coisas que estão acontecendo, os problemas diários. Veja bem, eu não estou dizendo para você ser irresponsável, para você largar as coisas de qualquer jeito no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem coisas que você não terá capacidade de mudar. Mas uma vez que a sua fé está implantada dentro de você, na revelação da palavra, você vai conhecer que aquele lugar precisará em algum momento reconhecer quem manda lá. E sabe de uma coisa? Quando você começa a assumir a posição, você começa a perceber que, na verdade, todo lugar que você pisa precisa te obedecer. Todo lugar que você vai precisa reconhecer quem tem autoridade. Todo lugar que você entra precisa reconhecer a bênção de Deus e a produção de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você olha para a vida de Jesus, você não encontra nele estado de vulnerabilidade. Sabe por que você não encontra? Porque você começa a olhar para Jesus e você começa a perceber de que Ele tinha solução para aquilo que era desesperador para as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você começa a andar na palavra, você começa a construir coisas que vão fazer com que o seu pensamento e a sua alma tente duvidar de você, quando você produzir uma posição que faça você começar a perceber como Deus ele vai agir naquele lugar. E sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos perceber essas coisas. Porque à medida que nós começamos a perceber essas coisas, você começa a entender que a fé, ela te dá capacidade de enxergar o que os olhos não conseguem ver. E sabe de uma coisa? Quando você começa a olhar para a fé, você começa a perceber que na verdade todo e qualquer inimigo que se levanta contra aquilo que Deus tem para você, está no teu pensamento. Romanos capítulo 8, por gentileza. Versículo 6. Romanos 8, 6. Olha o que diz aí. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Próximo. Olha o que diz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Que lei é essa? Lei da fé. E nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Veja, olha quantas coisas o apóstolo Paulo está dizendo. Porque na verdade é dentro da sua mentalidade que Deus encontra a forma de apoiar à medida que a fé vai começar a levar você a construir coisas. Começa na sua mentalidade, começa na sua forma de pensar, mas não se manifesta lá. Vai se manifestar à medida que o teu espírito impulsionar a sua boca a começar a crer naquilo que você está falando. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos precisar crer para liberar uma palavra. E muitas vezes vão precisar crer para acontecer aquilo que se liberou. E sabe de uma coisa? À medida que nós começamos a crescer na fé, nós entendemos por que o tempo, o espaço e a matéria nunca saberão como as coisas vão acontecer. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. O lugar que está tentando te afligir, ele é natural.
Mas ele precisa conhecer que quem está pisando naquele lugar natural pode produzir coisas espirituais. Deixa eu dizer uma coisa, Hebreus capítulo 11, versículo 27, a Bíblia dá o relato e o exemplo de Moisés. A Bíblia diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Me diz uma coisa, como que você consegue olhar para o invisível? Como é que se vê o invisível? Como é que se capta o invisível? Não tem como, naturalmente falando, sim ou não? Mas aqui está dando o relato que Moisés, ele saiu do Egito por meio de um único lugar, a fé. Sabe por quê? Porque ele ficou com uma palavra que Deus deu para ele. E ele caminhou em cima daquilo que ele não via. Então, quando começamos a perceber que a fé, ela destaca a sua forma de comportamento, você começa a perceber que, na verdade, o espírito da fé, ele leva você a compreender de que existe sempre algo a mais que vai acontecer quando você reagir. Sabe, não tem como, por mais que Deus ele tenha todo o poder nas mãos, não tem como ele sair de dentro de você para fazer algo, mas tem como a palavra dele começar a produzir algo dentro de você, para que quando você disser, Deus saia nas suas palavras. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você começa a compreender que toda a manifestação de Deus, ela sempre foi através do Espírito. Deus nunca precisou, preste atenção nisso, Deus nunca precisou de ventres férteis para produzir milagres. Deus nunca precisou da mesma quantidade de pães e peixes, da mesma quantidade da multidão para poder alimentar aquelas pessoas. Ele nunca precisou estar no mesmo nível para mostrar que o nível dele é maior. E é isso que nós precisamos entender como cristãos. À medida que as coisas não estão batendo naturalmente falando, esse é o momento que Deus vai fazer alguma coisa. Quando as coisas começarem a mostrar o contrário para você, esse é o momento que você sabe que você está no caminho certo. Sabe por quê? Porque com Deus a conta nunca fecha, sempre sobra. Eu vou tentar de novo. Quando algo não estiver acontecendo, esse é o sintoma de que você está no caminho certo, no lugar certo. Sabe por quê? Porque a conta com Deus nunca fecha, sempre sobra. Deixa eu te dizer uma coisa, a fé, ela te leva a experimentar uma habilidade que você não teria se não fosse por meio da sua crença. E é por isso que a fé levou homens a entenderem que eles não precisavam de matéria-prima suficiente para provar da bondade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se alguma coisa não está acontecendo no meio da sua trajetória, você precisa começar a perceber se o erro não está na posição que você toma em relação àquilo que você pensa. Porque à medida que você começa a considerar aquilo que você pensa, você passará a considerar aquilo que você poderá falar. Porque todo mundo está dizendo por aí, eu falei sem pensar, isso é mentira. Nada do que se fala sai sem sair do pensamento. Sem que saia do pensamento, perdão. Então onde eu quero chegar com você, é que nós precisamos entender que Deus ele tem uma maneira de se apoiar nas coisas terrenas. E é sempre por meio do mesmo ingrediente, a fé. E é por isso que muitas pessoas não estão conhecendo como as coisas podem acontecer. Porque elas estão com os olhos muito mais pautadas naquilo que elas estão vendo. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você começa a comparar algumas passagens bíblicas e você começa a ver que Deus, ele promoveu milagres, é porque naquele momento, naturalmente falando, sempre estava faltando alguma coisa. Eu vou repetir isso. Todas as vezes que você olha para algumas passagens bíblicas e você entende que Deus ele fez milagre, é porque sempre estava faltando alguma coisa. Eu vou tentar de novo. Todas as vezes que você pega passagens bíblicas diferentes, vai olhando para a sua vida agora.
e você vê que Deus produziu milagres, foi porque sempre estava faltando alguma coisa. O faltar não deve mexer com a sua fé. O faltar só identifica para os teus olhos que alguma coisa vai sair de dentro de você para produzir alguma coisa em Deus. É por isso que o crente não sabe brincar. O crente não sabe se divertir na unção. E eu falo isso com todo temor e respeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro problema apresenta o primeiro desespero. O primeiro problema para um crente cheio de Deus precisa levar ele a entender que alguma coisa vai acontecer ali. Sabe qual que é o problema muitas vezes? Sou eu achar que a fé vai me dar tudo de graça como um passe de mágica. Fé é uma posição e uma vida que se adere, entendendo quem é que leva você a experimentar de coisas que você ainda não sabe como vai acontecer. Mas quando você começa a perceber que a vida de Deus começa a construir dentro de você uma visão que faz você começar a sair da estatística da falta, da estatística da doença, da estatística da tristeza, da estatística do medo, da estatística da miséria, você começa a compreender que as coisas começam a se alinhar à medida que você se posiciona, não quando você se desespera. Então a fé começa a produzir em você uma perspectiva, sabe por quê? Peraí, está faltando, o diabo está achando que está por cima, mal sabe ele, está faltando, agora é a minha vez! Quando alguma coisa começa a apresentar ruptura na sua vida e você está andando, na verdade, no caráter e na palavra, lembre-se, na verdade, no caráter e na palavra, não vai viver de qualquer jeito e falar, agora eu fiz essa besteira aqui, mas Deus vai pela minha fé, não, vai nada. Então deixa eu te dizer uma coisa, quando você começa a andar na verdade da palavra, nem sempre o cenário será favorável. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não importa se não é favorável, sabe por quê? Porque quando você recebe uma palavra de Deus, você não precisa ver Ele fazendo. Quando você recebe uma palavra de Deus, você não precisa ver Ele fazendo, sabe por quê? Porque quando você recebe a palavra que Ele te deu, você já sabe que Ele está fazendo. Quando você recebe uma palavra no seu espírito, você sabe que já está acontecendo alguma coisa. Quando você recebe uma palavra dentro de você, seu pensamento não vai concordar com aquilo que você está esperando que aconteça. Mas quem disse que ele precisa concordar? Sabe qual que é a graça da vida cristã? É que muitas vezes, quando nós sabemos os princípios dos quais Deus se manifesta, você para de se preocupar com o que os teus olhos estão vendo. Você precisa parar de se preocupar. Você precisa conhecer a visão e a fé, porque quando você começa a crescer nesses dois ambientes, o diabo diz, está faltando, você diz, está faltando não, está com muito espaço porque está chegando coisas. O diabo está dizendo, olha, isso aqui vai faltar, e você está dizendo para o diabo pela palavra, não diabo, a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O diabo está dizendo que você vai ficar doente, a Bíblia diz, ele levou sobre si as dores e enfermidades. O diabo está tentando construir você, para que você pense como ele pensa, para que você esteja no nível que ele está. Mas deixa eu te dizer uma coisa hoje. A tua fé e a tua posição dão para você gratuitamente coisas que só Deus podia construir. Eu não sei se você... Eu vou ter que ler. Acho que você não se convenceu não, mas eu vou ler. Fica tranquilo, eu sei ler. Eu vou ler para vocês. É por isso que Paulo disse aqui. Olha o que ele disse. Meu Deus do céu. O homem natural, ele não compreende. Quem é o natural? Aquele que não nasce de novo, ou que muitas vezes pensa naturalmente. Mas aqui se refere do homem que não nasceu de novo. Então diz aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucuras. E não entende, porque elas só podem se discernir espiritualmente. Veja isso.
Olha o que ele está dizendo aqui agora no versículo 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos. Então, sem esse Espírito, você não teria como entender como as coisas acontecem. Mas agora que você tem o Espírito, porque você nasceu de novo, por que você não está conseguindo compreender? Olha o que ele diz, versículo 12. Para que pudéssemos conhecer o que já nos foi dado gratuitamente. Sabe como nós devemos sair desse culto hoje? Nós devemos olhar para... Eu vou usar uma despensa como uma alusão, ok? Só como uma figura. Por que despensa? Porque lá normalmente é onde se guarda tudo que você precisa do seu alimento, sim ou não? Da sua provisão, da sua abastança, não é assim? Então nós precisamos sair hoje aqui por meio da fé, olhando, pensando naquela área que estava te intimidando o tempo todo, que estava tentando te acuar, aquela área que estava tentando te colocar medo. Você precisa sair daqui pensando nela. E isso agora é só para forte. Você tem que sair daqui hoje pensando nela, sabe por quê? Porque à medida que você pensa nela, ela vai começar a pensar em você. Ela vai começar a pensar em você, e sabe o que vai acontecer? Quando ela começar a pensar em você, ela já sabe que alguma coisa vai sair de você que ela não sabe. E quando você começar a liberar a palavra, você começará a ver o poder criativo de Deus, levando você a entender até onde Ele vai se manifestar, até onde Ele vai fazer, até onde vai acontecer. Quando você começa a operar no princípio da fé, você olha para a falta e fala: minha oportunidade. Oportunidade de você liberar palavras, oportunidade de você criar coisas. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 14: tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. Essa palavra farei no grego, ela se chama poeio. Poeio. A tradução ou significado dela é produção, fabricação e criação de coisas ainda inexistentes. Meu Deus. Quando você olha João 14, 14, o que vocês pedirem, quem estava dizendo isso? Jesus. O que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Essa palavra farei, eu vou repetir de novo para ver se você se anima um pouco mais. Ela vem do termo grego que se chama poeio. Significa produção, fabricação e criação de coisas inexistentes. Por que a falta para as pessoas que não têm o Espírito de Deus é desesperador? Porque elas estão trabalhando com a mente que leva a elas se apoiarem em coisas do tempo, do espaço e da matéria. Mas quando você olha para um crente como eu e você, cheio do Espírito e próspero, o tempo, o espaço e a matéria é afetado quando você libera uma palavra e crê nela. Porque o tempo, o espaço e a matéria pode até apresentar para vocês cenários que possam tentar dificultar as coisas, mas quando isso acontece, é a hora que a palavra de Deus, ela salta de você. E ela liga as coisas do outro mundo para se manifestarem nesse mundo. Foi por isso que em Colossenses capítulo 3, no versículo 2, olha o que diz aí. Mantenham. Veja, não está dizendo para você pensar daqui. Mantenham. O que é manter? Fique lá. Deixa lá. Permanece lá. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Você quer descobrir se uma pessoa anda na fé ou não? É a forma como ela reage quando um problema aparece. Por que eu estou dizendo isso? Exemplo número 1. Em João capítulo 2, você olha o vinho acabando daquela festa. Maria se desespera. Exemplo número 1. Ela se desespera e vai correndo até o encontro de Jesus e diz: mestre, o vinho acabou. Eu fico imaginando, na minha mente, passa assim, Jesus olhando. Que tenho eu contigo, mulher? Minha hora não chegou ainda, não? Pelo menos está escrito assim, sim ou não? Pode ler, João capítulo 2. O que tenho eu contigo, mulher? Minha hora ainda não chegou. Em outras palavras, se eu fosse traduzir na minha linguagem, fica tranquila, confia no Pai.
Porque o pai está on. É verdade, gente. Eu não estou faltando com respeito com a palavra, não. Jesus estava ali ligadinho, ele sabia o que ia fazer. Esse foi o exemplo número 1, sim ou não? Faltou vinho nessa festa? Não. Inclusive era o melhor. E o noivo disse, ainda brigou com o mestre Sala, você deixa o melhor para o final, cara? Exemplo número 2, quem quer saber? Vocês estão bom, vamos lá. Então, exemplo número 1 é quando Maria se desespera e Jesus está calmo. Jesus está calmo. Exemplo número 2 foi o que eu já li em Marcos capítulo 4, quando os discípulos se desesperam achando que ia morrer. Jesus levanta, vento, se aquiete, mar, acalme-se. Ele falou com as circunstâncias. Ele não falou da circunstância. Eu vou repetir. Ele falou para a circunstância, ele não falou da. Quando você fala para, você entende que você está dando uma voz de comando para ela. Quando você fala dela, você está falando do que ela produz. A fé nunca fala de problemas. E esse é o problema da boca de muitas pessoas, é falar daquilo que não dá resultado. Fé não fala de problemas, porque a palavra de Deus ela produz respostas e não problemas. Ministério de Música, subam aqui por gentileza. Quando você começa a entender o poder que opera em você, você começa a substituir. Preste bem atenção nisso, por gentileza. Quando você começa a saber o poder ou conhecer o poder que opera em você, você começa a substituir suas forças pelas suas crenças. Acho que teve um amém isolado aqui e essa pessoa vai receber muito, eu creio, em nome de Jesus. E declaro também. Deixa eu te dizer, por que você substitui as suas forças pela sua crença? Porque as suas forças é um lugar que não importa tanto. Deus não precisa delas. Deus precisa da sua crença. Porque a única forma de Deus se revelar é na quantidade de vezes que você crê dentro de você que suas emoções, que os problemas ou qualquer outra coisa não vão interferir na forma com que você vai reagir quando Deus liberar uma palavra sobre você. Se Deus disse, Ele é capaz de fazer. Se Deus disse, já está feito. Se Deus disse, já existe. Se Deus disse, já aconteceu. Se Deus disse, é certo que aquilo vai se manifestar. Se Deus disse, não tem quem contrarie. Se Deus disse, aquilo é uma verdade. Se Deus disse, é algo unânime. Se Deus disse, já se manifestou. A fé, ela opera na certeza. A fé opera e se apoia em bases que levam aquela pessoa a compreender por que o diabo está tentando se levantar contra mim, contra você. E você está lá, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele também é poderoso para fazer ainda mais. O diabo está se levantando e ele está vendo você acordando pela manhã. Pai, obrigado, você é bom, Pai, o Senhor é meu pastor. Pai, você começa a confundir ele. Porque tudo que o diabo quer é se levantar contra você para te ver cabisbaixo. Isso é força, isso é físico, não é espírito. E sabe de uma coisa? Quando ele vem com uma notícia ruim e você permanece posicionado, esse é o momento que ele começou a pensar: meu Deus do céu, se abalava, não se abala mais. Meu Deus do céu, chorava, não chorava mais. Meu Deus do céu. Ele vai começar a ficar confuso, sabe por quê? Porque ele vai ver na sua expressão que já não existe mais a mesma condição de recuo. Quando você anda pela fé, meu irmão, você começa a se basear nas coisas que são do alto. Foi por isso que Jesus disse: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Não disse é-me dado autoridade na terra e no céu. Não, no céu e na terra. E sabe de uma coisa? O tempo, o espaço e a matéria, que são as coisas deste mundo, precisam de alguém que venha gerir aquele lugar.
Foi por isso que quando Deus ele libera a palavra sobre o mundo, ele libera a palavra sobre a criação, depois de tudo pronto ele coloca o homem. O homem precisava saber desde o começo que ele foi colocado em um lugar simplesmente para chegar e ter domínio. Você não pode mais andar preocupado. Não importa o que esteja acontecendo com você. Não importa o que o diabo esteja dizendo nos seus pensamentos. Não importa o que a situação está querendo dizer para você. Você precisa permanecer com a palavra. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 31, se permanecerdes em minhas palavras, sereis verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Deixa eu te dizer uma coisa, permaneça na verdade, porque quando você permanece nela, você opera nela, você começa a produzir nela. Sabe de uma coisa, o diabo, ele está acuado, porque ele sabe que se você começar a entender o que vai fazer com que Deus se revele no teu coração, ele sabe que alguma coisa vai sair de dentro de você para produzir algo. Essa é a noite de você se levantar. Essa é a noite de você começar a pensar que na verdade você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para viver debaixo da prosperidade. Você nasceu para viver debaixo da palavra. Você nasceu para dar certo. Você nasceu, sabe para quê? Para dar resultado. Você nasceu para ser o melhor naquilo que você faz. Você nasceu para ver as coisas começarem a se produzir à medida que você libera uma palavra. Quando a palavra, ela sai de dentro de você, ela sai com uma ação eficaz de produzir algo que Deus revelou no teu coração. Tudo que Deus disser para você é porque Ele quer que você toque, tenha acesso e desfrute. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. É noite de promoção, meu irmão. Eu sei do que estou dizendo aqui. Eu tenho uma impressão muito forte no meu espírito. Deus vai começar a promover pessoas aqui. Deus vai começar a levar pessoas a viverem em ascensão. Eu não estou aqui, queridos, para tentar te convencer de algo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você acreditar, se você crer, coisas vão acontecer. Porque muitos andaram com Jesus, muitos viram Jesus, muitos tocaram em Jesus, mas só foram transformados os que creram. Sabe de uma coisa, eu não estou aqui para tentar convencer você de que ser evangélico é a melhor coisa do mundo, até porque nós cremos num Deus e numa palavra. Tem muita gente por aí que não vive aquilo que está pregando e infelizmente deturpa aquilo que muitas vezes se diz respeito a nós. Eu estou aqui nessa noite como boca de Deus para te dizer uma coisa: à medida que você começar a andar por meio da sua fé, você começará a ver resultados sobrenaturais tocarem o lugar aonde muitas vezes te preocupou, aonde muitas vezes te estressou, aonde muitas vezes te fez chorar. Deixa eu te dizer uma coisa: você nasceu para reinar. A Bíblia diz em Salmos capítulo 8, no versículo 4. Eu vou te trazer uma verdade que venha te impactar ou não, é a palavra. A Bíblia diz em Salmos 8:4: quem é o homem para que o visites? Quem é o homem para que te importe, e o filho do homem para que te preocupes? Versículo 5: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. O que está dizendo aí? Seres celestiais ou anjos? Essa palavra anjos no hebraico vem do termo chamado Elohim, que significa o Criador. A Bíblia diz que Ele nos fez um pouco menor do que o Criador, do que Ele mesmo. Você nasceu e hoje você está em Cristo para você reinar em vida, para você prosperar, para você viver uma vida em que você comece a perceber exatamente a forma com que Deus ele está se conectando com as coisas que você está fazendo.
E sabe, para muitas pessoas isso é ridículo, isso não é uma verdade. É por isso que pessoas estão estagnadas e não conseguem prosperar, não conseguem sair do lugar onde estão. Porque elas acreditam muito mais nas coisas que elas estão ouvindo aí fora do que na palavra de Deus. E sabe, essa é uma noite para você virar uma chave na sua vida. Essa é uma noite para você mesmo, você de livre e espontânea vontade. Eu vou pedir um favor para você, não traga ninguém aqui, ore por ele. Não traga, não vou orar. E eu sei porque eu estou dizendo isso. Porque muitas pessoas vêm até aqui para poder ver, vamos ver o que vai acontecer. Isso não é fé, Deus não vai se mover nisso. Nós temos que aprender a viver por essa palavra e entender que a fé, ela levará você a começar a ter experiências com Deus que façam você começar a perceber o que você carrega. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Há uma unção muito forte. Há uma unção muito forte aqui nesse lugar. Há uma unção muito forte nesse lugar.